Olá, sejam todos bem-vindos ao Ecotrip Podcast. Eu sou o Vanderlei José e o anfitrião aqui do nosso canal. E hoje, como sempre, estou cercado aqui de pessoas ilustres, que é o Renan, que veio de Portugal para poder falar sobre a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo, o Breno, lá da Travessia João Moreno, e o Roberto Saúde, que já veio aqui no nosso canal e retornou para falar sobre a sua superação, de vida, na natação, enfim, Então, vamos abrir aqui um bate-papo já falando logo com o Breno, Breno? Vamos lá, meu irmão. A bola tá com você. Tamo junto. Falar Prazerzão sobre a tá aqui com travessia vocês. do Moreno, Top. João Moreno. Sim. Vamos lá. Como é que é essa... eu não conheço a travessia do João Moreno, só de nome. Sim. A travessia João Moreno, primeiramente, aí agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, É um prazer ilustre e obrigado pela abertura do canal aí pra gente exaltar esse projeto, não como projeto para exaltar humanos, mas a importância dele hoje para muitas pessoas que frequentam, inclusive para nós. A gente tem muito aprendizado com esse projeto, sempre, graças a Deus, Deus nos permite aprender muito com esse projeto. O projeto Travessia João Moreno, ele nasceu na faculdade. A gente fazia direito, inclusive o Renê, que é irmão do Renan, nós somos em 3 sócios nesse projeto. Nós somos a RRB Eventos Esportivos e a Travessia João Moreno nasceu de um trabalho que o Renê prestava para a faculdade, que a gente fazia. Eu fiz direito, eu conheci o Renê na faculdade, o irmão do Renan. Eu conheci o Renan através do Renê, que é o nosso outro sócio que não pôde estar aqui hoje conosco. Então, como é que nasceu a Travessia João Moreno? Bem curiosa a história. Na faculdade, o Renê buscando custear a mensalidade dele, a gente, começando lá atrás, adolescentes não, jovens, buscando sonhos, sempre duro, grana curta. O Renê sempre muito astuto, faz muita amizade, onde ele chega, ele fez amizade com os diretores da faculdade, inclusive com o dono da faculdade. Uhum. E o Renan, sempre muito apaixonado pelo Morro do Moreno, eles escalam no Morro do Moreno, o Morro do Moreno sempre fez muita parte da nossa vida, de nós 3. Era o parquinho de casa. É, nosso parquinho ali, Morro do Moreno. Então o Renê, uma ideia brilhante dele, ele desenvolveu um projeto chamado Caminhada Ecológica, onde a gente reunia pessoas, amigos e quem quisesse participar, onde a gente subia o morro com gincanas, brincadeiras, curiosidades, falando um pouco da parte turística do morro, e a gente catava lixo pelo morro. Então a ideia era chegar ao final do evento, da Caminhada Ecológica, e juntar o máximo de lixo que a gente conseguia catar no morro com a ideia de limpar o morro. Então, juntar o útil ao agradável, promover um evento, promover uma dinâmica de grupo, promover uma interação entre pessoas, uma comunhão e, de quebra, ainda limpar o morro. Então, ele levou essa ideia pro dono da faculdade, para a direção da faculdade, para o marketing da faculdade, e eles gostaram muito da ideia. Promovemos aí a caminhada ecológica. Só que Deus foi tão bom com a gente naquele momento que ele colocou uma TV que estava no momento fazendo uma matéria lá no morro, e essa TV a gente cruzou com esse pessoal, aí com essa galera. Aí acabou resumindo que a gente foi capa de jornal. E naquela ocasião, 2012 para 2013, a gente não tinha muito esse lance de rede social, de fazer divulgações através de internet. Sim. Então era muito jornal e televisão. Então a gente foi capa do jornal. Então, quando esse jornal ele chegou nas mãos do dono da faculdade, o cara ficou doido. Aí falou com ele assim: vocês sabem quanto que eu pago para ter um espacinho desse tamanho lá dentro do jornal, e vocês me trouxeram a capa do jornal.
Então a gente quer continuar promovendo o evento com vocês. Aí surgiu a RRB Eventos Esportivos. Foi onde eu conheci o Renan através do... Entra o Breno. Onde eu conheci o Renan através do meu amigo Renê, que eu fiz na faculdade. Então, vamos fazer o quê? Vamos fazer uma corrida? E naquela época já tinha bastante corrida, hoje ainda tem muito. Não, eu sempre fui nadador, né? Vamos fazer uma travessia, vamos nadar. Uma natação. Vamos fazer uma natação. Ah, mas como é que é isso? Falei, aí eu acompanhava muito um evento que tem no Rio de Janeiro, chamado Travessia dos Fortes, né? Vamos fazer nesse formato aqui. Aí o Renan falou, não, mas pra gente fazer uma travessia, a gente tem que atravessar de um ponto ao outro. Não dá para você fazer uma travessia sem você saindo de um lugar e voltando no mesmo lugar, porque você atravessar um local, você tem que sair de um ponto e chegar no outro. Então a gente desenvolveu dentro daquela dinâmica ali da Praia da Costa, um circuito de 1 quilômetro. Em 2014, a gente promoveu a primeira travessia João Moreno. Era a única prova. A única prova que tinha no estado, de natação. Uhum. Então, mas como é que vai ser o nome desse evento? Aí a gente ficou naquela, como é que vai ser o nome desse evento? Ah, vamos fazer. Tá, decidimos, vai ser uma natatória. Mas como é que vai ser o nome desse evento? Como é que vai ser o nome desse evento? Aí o Renê, na rua 24 Horas, ali em Vila Velha, antigamente, não sei se aquela cafeteria existe lá ainda, né? Tinha uma cafeteria ali, Renê foi lá tomar um café, Renê fazia estágio em 2, 3 escritórios de advocacia, ele tomando um café, tinha uma quantidade de livros assim na cafeteria em cima, aí a história, tinha um livro, a capa lá, conheça a história não sei o que de João Moreno. Cricate e o Morro do Moreno. Cricate e o Morro do Moreno. Era o nome do livro, era um escritor capixaba. Era de um escritor capixaba, ele tinha escrito um livro que contava um pouco da história do Morro do Moreno, mas fazia uma alusão também de um jovem que brincava nas pedras, que tinha uma relação com o meio de Vila Velha, Praia da Costa e Morro do Moreno. Sim, isso. O entorno, né? O entorno, exatamente. E esse livro, ele não falava só desse personagem João Moreno, ele falava de como é que eles comiam peixe, tem um prato, inclusive, uma história, né? Lá João Moreno, história, né? que era um peixe enrolado numa folha de bananeira, Sim. que eles cavavam um buraco na areia, botavam as brasas, botavam aquele peixe dentro, cobria e tampava de areia de novo. Então, esperava assar. É isso aí, muitas curiosidades em relação à cultura capixaba. Então daí uma coisa ela foi puxando a outra. A gente desenvolveu um nome cujo a gente conseguiria também explorar a cultura local. Então todos os desafios que tem da Travessia João Moreno, a gente explora personagens e locais culturais de Vila Velha, em especial. Por exemplo, a gente tem um desafio chamado Caravela Glória, que dá nome a Caravela Glória dá nome hoje ao bairro Na Glória. A gente tem um desafio chamado Vasco Coutinho, que dá nome ao personagem principal. A gente tem um personagem que dá nome ao evento, que é o João Moreno, que depois Renan vai falar para vocês o porquê do João Moreno, né? Então a gente explora aí não só o esporte, explorar no bom sentido, né? Sim, não só o esporte, bem como a cultura local, bem como a inclusão social, bem como a sustentabilidade. Então a gente procura explorar, como eu disse no bom sentido, destaques capixabas, né? E isso ajuda muito a gente a vender o projeto, a levar o projeto, a estar aqui em programas como esse seu, né? Especiais. Sim. Enfim. Então, a partir da caminhada ecológica, nasce a primeira edição Travessia João Moreno. Nasce a RRB Eventos Esportivos. Renê, Renan e Breno. RRB Eventos Esportivos. Se eu posso complementar um pouquinho do que o Breno estava falando. Fica à vontade. Quando você transitou de caminhada ecológica para um evento de natação, quando a gente começou a desenvolver o primeiro evento de natação, antes mesmo de saber o nome, a gente falou assim, como que a gente vai estruturar esse evento? Porque a gente costuma dizer assim, que nós nos tornamos empresários de evento esportivo depois da Travessia João Moreno, porque eu era guarda-vidas,
O Breno, ele trabalhava também com advocacia, ninguém era produtor de evento esportivo. Sim. Então, quando a gente começou a desenvolver a Travessia João Moreno, a gente falou assim, como que a gente vai desenvolver esse projeto? A gente tem que fazer um projeto. Quais são os pilares? O que a gente vai vender? O que a gente vai falar para as pessoas? E a gente falou assim, ó, a gente vai falar de esporte, que não tem como não falar de esporte, é um evento esportivo, inclusão social, respeito à natureza e cultura. Por isso que quando o Breno estava falando do como que surgiu o João Moreno, quando o René bateu de frente com esse livro e leu o livro, que falava muito de cultura local, cultura capixaba, ele chegou com esse nome numa reunião nossa, ele falou assim, achei o nome do evento. A gente quer João Moreno, a gente primeiro não soou muito bem. Nada a ver, meu irmão. João Moreno? O que é João Moreno? Ele falou, não, mas olha só. Aí começou a contar a história. João Moreno é isso... talvez estou até atropelando um pouquinho, mas assim... Não, ele vai voltar aí, lá legal, legal. Aí quem que era aí ele veio contar pra gente quem era o João Moreno. Foi aí que a gente conheceu o João Moreno. Que ele falou assim, olha, na época de 1535, na colonização do estado, as caravelas que adentravam o nosso estado, veio a caravela Glória, que é o que conta a história de colonização do nosso estado. Dentro da caravela Glória tinha o Vasco Fernandes Coutinho, que era o donatário, e aí ele... Enfim, tinham vários personagens e tinham fidalgos portugueses. Quem eram os fidalgos? Eram filhos de alguém. Geralmente esses fidalgos eram assim, as pessoas que não tinham muita relevância, que era aquele cara que tá botando lenha, que varre o porão, era qualquer pessoa que estava ali trabalhando. Sim. E ele pegava essas pessoas e destinava para cada tarefa quando ele chegou. O João Moreno, ele colocou esse rapaz em cima do Morro da Costa, que antes o Morro do Moreno não tinha nome de Morro do Moreno. Sim. Era Morro da Costa. Por que Morro da Costa? Quando eles estavam no mar, eles avistavam a costa terrestre, a primeira coisa que eles viam para dar direção aonde os navios tinham que entrar era o Morro da Costa. Por isso que o nome da praia hoje é Praia da Costa. Então, assim, o morro que eles avistavam antigamente era o Morro da Costa. Então, ele botou o João Moreno em cima do Morro da Costa para fazer a sinalização de cima, porque era o melhor ponto para visualizar a água e longevidade também, né? Sim. Então era alto, para avisar se o navio era pirata que estava chegando, se era arroz, se era especiaria. Então ele ficava sinalizando através de bandeiras. Então, na realidade, o Morro do Moreno era um ponto estratégico. Exatamente. O Morro do Moreno, a primeira utilização dele foi estrategicamente de vigia. O João Moreno, ele era um sinaleiro, se é assim que pode dizer a palavra, ele ficava fazendo a vigilância do morro e avisando para a capital, que era embaixo, né, que aqui antigamente a capital era Vila Velha, o que estava chegando através do mar. Então, assim, como o João Moreno tinha que ficar lá em cima, ele teoricamente começou a morar no Morro do Moreno. Então, o Morro da Costa ficou conhecido como Morro do Moreno por causa desse personagem que era o João Moreno e que, assim, ele se ganhou até um pouco o cenário, porque você raramente nas histórias você vê, como eu estava falando, o fidalgo, aquele cara, o donatário, que é o Vasco Fernandes Coutinho, que tem toda a história, geralmente ele que vai aparecer, ele que vai estar na estátua, mas não, aqui o João Moreno tomou um pouco tornou destaque, né? Se tornou destaque porque ele fez esse papel muito importante na época de colonização do estado, que foi a vigilância da Baía de Vitória, na época que os corsários adentravam aqui. Então, assim, foi assim que chegou, quando a gente escutou essa história, que o René falou assim, cara, essa é a história, a gente falou assim, é isso. E o evento acontece no pé do morro também, né? O evento acontece no pé do Morro do Moreno. A gente falou assim, chama a parte da história. Como eu falei, esporte, cultura, lazer, inclusão social, respeito à natureza. Quando a gente viu essa história, a gente falou, achamos o embasamento histórico para o nosso evento. A gente vai falar sobre isso, a gente vai pegar essa parte da cultura para contar. Então, até hoje, o nosso evento está na 11ª edição e ainda a gente continua colocando coisas para contar a história de colonização do estado e para falar um pouco sobre esse personagem histórico que é o João Moreno. Sim. Então, para a gente fechar aqui, vamos dizer assim, a história do João Moreno, né? A gente começou da travessia, né? O porquê da travessia, o que é a travessia João Moreno. Sim. E a gente acabou chegando através do Renan aqui no personagem que é o João Moreno. Fala um pouquinho sobre o João Moreno também, ué.
né? O João Moreno, na verdade, é o que o Renan falou. Ele existiu, Ele né? existiu, mas ele era como, assim, com todo respeito à palavra, ele era só mais alguém na embarcação. Sim, uma figura... Porque, na verdade, ele devia ficar sofrendo no pé daquele morro, né? Com os mosquitos comendo ele, né? As cobras lá picando ele. Qual morro que é? O Morro do Moreno. Vai lá no Morro do Moreno, lá onde tá o Moreno, né? Lá onde tá o João Moreno. O João tá lá. Aí pegou Morro do Moreno, porque até então era o Morro da Costa. Então esse personagem, ele dá vida ao morro, dá vida ao evento e faz parte da cultura local, né? Então o destaque ao personagem, ele é o que o Renan falou. Acaba que o cara era um Zé Ninguém e se tornou alguém através do nome dele, né? Da história, da né? história dele. E como o Breno falou também, a questão da cultura embasa todo o resto do projeto. O nome das provas, como ele estava falando, a gente tem a prova que é Caravela Glória. Por quê? Porque a Caravela Glória foi a caravela que o Vasco Fernandes Coutinho chegou. Aí a gente tem a Ilha Pituã, que é uma ilha também que dá nome a uma ilha aqui da cidade de Vila Velha. Exatamente. A gente tem o nome Praia de Itapuã. da Praia de Itapuã. Sim. Exato. E todas as provas, todo o evento, a gente embasou ele em cima um pouquinho da história e da cultura para estar cada vez mais valorizando isso. E o nome do estado também, abrindo esse parênteses, Espírito Santo, tem esse nome porque no dia que eles chegaram aqui, não foi isso, Renan? Foi. No dia que eles chegaram aqui, era aniversário do Espírito Santo lá em Portugal, não era isso, Renan? Na verdade, assim, como a gente estava falando, isso aqui são os portugueses, né? A gente estava até brincando que a gente trouxe a Portugal para cá e a gente está querendo voltar agora com Portugal para lá, levando o evento para lá também. Legal. Mas então, assim, quando os portugueses chegaram aqui, eles, na parte religiosa deles, o dia que eles chegaram aqui era o dia que eles comemoravam, se eu não me engano, é como se fosse um terceiro item da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando ele chegou nesse dia de comemoração, ele batizou a terra como Espírito Santo em homenagem religiosa desse dia em Portugal, que era a comemoração que eles estavam fazendo em Portugal. Então, foi o dia que ele chegou, ele batizou de Espírito Santo. Assim, se você pesquisar um pouquinho, eu não sou daqui, eu sou natural de Brasília. Quando a gente começou a fazer o evento foi quando a gente começou a pesquisar mais da cultura e história capixaba. E eu me encantei porque tem muitas histórias bacanas que não só a Travessia João Moreno nem consegue levar tudo isso. A gente leva um pedacinho da história. Então, como o Breno estava falando, nosso bairro é Glória por causa da Caravela Glória. O nome Espírito Santo, porque era o dia de Espírito Santo que ele chegou aqui. A questão do nome Vitória, o nome da capital do Espírito Santo hoje é Vitória, porque foi quando eles conseguiram obter a vitória sobre os índios botocudos, que na época estavam em Vila Velha e tinham incidência muito grande, eles não conseguiam conviver com os índios na época, e eles saíram, quando eles conseguiram atravessar a Bahia e chegar em Vitória, eles viram que lá não tinham os índios, eles resolveram levar a capital para lá e batizaram lá de Vitória, porque na cabeça deles tiveram uma vitória com a Guerra dos Índios. E aqui, que era Vila Nova, se transformou em Vila Velha. Aqui era a capital, era Vila Nova, e se transformou em Vila Velha. Por quê? Porque quando eles foram para Vitória, tiveram as vitórias sobre os índios, eles deixaram aqui a Vila Velha. Então, assim, o Espírito Santo é muito rico na cultura. Até o próprio capixaba, às vezes, né, da colonização, a gente tem muita história. Canela Verde. Canela Verde, sabe o que é Canela Verde? Canela Verde é porque aquelas botas que os portugueses usavam, aquelas polainas, aqui tinha muito mangue, né? Ainda tem, então quando eles pisavam, ficava aquele limo verde, a canela verde. Então o cara que nasce em Vila Velha é canela verde. Lá vem os canela verde. Tem várias histórias. As pernas tá tudo verde, né? Cheio de limo, do mar tinha muito limo. Ali na Praia do Ribeiro, por exemplo, eu moro ali no pé do Ribeiro, no morro ali, na entrada da Praia do Ribeiro. Quando eu era criança, hoje não, porque a prefeitura trabalha muito ali a limpeza da área para manter o máximo limpo possível. Tem garis ali sempre trabalhando. Mas ali a maré traz muito limo, aquele limo verde, né? Sim. Então cria-se uma concentração muito grande de limo. Então aquele limo, as pessoas iam andando ali, os índios, as pessoas da época, né? Então as canelas, elas ficavam literalmente verde. Então fala, lá vem os canela verde, o canela verde aí pegou, canela verde. É bem interessante. Seria legal também a gente falar sobre a travessia, sim, né? No geral. Sim. As categorias,
É natação e mais o quê? Rapaz, você entrou numa parte interessante agora. Por quê? A gente teve uma ideia e, assim, somos esportistas, sempre fomos, nós três, né? Nós somos, inclusive o nosso jargão é apaixonados por esportes. O Renan, eu, nós praticamos vários tipos de atividade. A gente joga bola, sobe morro, escala, nada, joga, enfim, tudo quanto é tipo de esporte que a gente consegue fazer, a gente curte e é muito importante. Posso falar por mim, na minha vida o esporte é muito importante, me tirou de depressão, de muitos momentos difíceis, enfim. Só que a gente estava trazendo algo que naquele momento era totalmente novo, né? Tinha muita natação, só que em clube. Por exemplo, tem o Dumbra que trabalha lá no Libanês, não sei se você conhece ele, 50 anos de natação o coroa tem, brabo. Só que é tudo restrito ao clube. Então, a própria federação de natação de águas abertas que existia na época, só que não tinha esse destaque. Então, quando a gente procurou a federação lá atrás com essa ideia, a ideia é maneira, né? Aí apresentei ao Renan, através de imagens, os eventos no Rio. Eu nado desde os 12 anos de idade no mar, nunca fui de piscina, sempre fui do mar. Então, essa é maneira. Olha isso aqui, que legal. O Rio de Janeiro sempre foi uma referência, né? Em qualquer área, seja esportiva, enfim. Então, aquilo ali, aquela prova, Travessia dos Fortes, Luiz Lima, grande atleta, se tornou a nossa referência. Só que o Espírito Santo, ele sempre foi, assim, em relação ao Rio de Janeiro e demais estados maiores, né? Pequeno para tudo. Né? Então, como é que a gente vai trazer volume disso para cá? Como é que a gente vai fazer um evento que é a primeira vez, a gente não tem muitos adeptos em nadar no mar? Até hoje, né, existem muitas histórias de pessoas com fobias, N restrições por ser no mar. E isso vai sendo vencido aos poucos até chegar nessa bola de neve que a gente está hoje. Está crescendo. Está crescendo. Então, é um trabalho feito desde lá de trás, com clubes, com pessoas, e hoje a gente colhe esse fruto, não somente graças à Travessia João Moreno, mas a pessoas que saíam, por exemplo, o Clube Libanês. Existem treinos periódicos, só que tem um grupo Nadadores do Mar que nasceu, que já era antigamente, só que eram poucas pessoas, mais de 30 anos existe esse grupo, só que mais ou menos paralelo, mesmo época da Travessia João Moreno, existia um grupo de pessoas que toda sexta-feira, eles treinavam a semana inteira no clube e toda sexta-feira eles se juntavam para treinar no mar. Porque o Clube Libanês ele fica ali no pé da sereia, né? Sim. Então vamos fazer esse treino, essa dinâmica no mar. Então esses grupos eles foram crescendo, se tornando algo grande. Então a gente se deparou com que realidade naquela ocasião? Como é que a gente vai fazer um evento? Para que volume? Porque você vai fazer uma corrida, dar lucro, a corrida naquela ocasião daria bem mais, porque a gente teria a possibilidade de inscrever muito mais pessoas. A gente vai fazer um evento para quantas pessoas? Em 2014, primeiro evento. Vamos fazer para 300 pessoas. Beleza. Curiosidade, só falar curiosidade, como a gente chegou em 300 pessoas. Aí hoje... A curiosidade... Hoje a gente abriu inscrição para 2.600 pessoas, né? E como é que faz para fazer inscrição? Então, mas é só esse detalhe para você pegar. Rapidinho, Renan. Aí, uma coisa que instigou a gente muito, deu muita força para a gente acreditar e tá onde a gente está hoje. A gente procurou, na ocasião, a Federação FAC, né? A Federação de Águas Abertas do Estado. A gente procurou eles para pedir apoio, né? Aí eles perguntaram para a gente assim: quantas pessoas vocês querem inscrever nesse evento? Quando a gente falou 300 pessoas, o amigo na ocasião ele riu da gente, ele não botou fé na gente, ele falou: rapaz, a gente está nesse mercado já tem um tempão e a gente bota 60, 70 pessoas no evento, eu acho que vocês estão viajando. Aquilo ali, aquela negativa dele foi algo que impulsionou a gente. Foi aonde a gente entendeu, e isso é o DNA do nosso evento, que a gente não tem nada a ver com eventos federados. Não que os eventos federados sejam ruins, mas são coisas distintas, são coisas diferentes. Então foi onde a gente entendeu que o DNA do nosso evento ele é festivo, ele é inclusivo, ele é onde você que nunca nadou tem o seu desafio novo de ir lá se divertir e principalmente cumprir o seu objetivo.
o seu desafio. Então você é campeão dentro do seu desafio. Então particularmente eu e Renan, a gente se movimentava muito mais na rua, o René mais juridicamente, essa parte mais interna. Então a gente ia de clube em clube, a gente ia para os interiores visitar clubes, e engraçado que a gente não tinha hoje esses recursos que a gente tem, que é fazer inscrição pela internet, através de site de inscrição. A gente fazia fichinha, era à mão, a gente levava uma pastinha, entregava na mão do professor e falava aqui, ó, de cada 10 inscrições que você fizer pra gente, uma é sua. Então a gente ia agregando pessoas que tem a ver com o contexto e fazendo essas pessoas entenderem o objetivo e a meta do evento, que é inclusão. Então a gente fez as 300 inscrições na ocasião e mais umas 30 ou 40 pessoas nadaram na pipoca porque a gente não tinha mais kit para vender. Então, para aquele momento, em 2014, aquilo foi algo muito grande. Você pensa, mas só 300 pessoas? 2014, hoje já tem... São 12 anos. A gente pulou um ano do Covid, né? Do ano de 2019, atípico. A gente não conseguiu fazer. Então, são 12 anos onde a gente cresceu gradativamente e a gente hoje está no cenário dos principais eventos esportes aquáticos do Brasil. E tem vários grupos de exatamente, nadadores, exatamente. Enfim, que participam. Sim. Estiveram aqui os Tubarões Cansados. Legal. Tem o pessoal da Nadada Rosa. Sim, sim. São vários grupos que participam da travessia João Moreno, né? Exatamente. Que são edições. Cada ano tem uma edição. Uma vez por ano, e acontece vocês estão toda já vez. Próximos a fazer... Hoje a gente é calendário municipal, hoje a gente é calendário federal, né? Hoje a gente está no calendário federal. Se você abrir lá, calendário federal de eventos esportivos no Espírito Santo, a gente está lá junto com Passo de Anchieta. E vai acontecer agora 10 Milhas Garoto. 22 e 23 de novembro. Você tinha perguntado das provas. A gente começou em 2014, como o Breno falou, com uma única prova, que era uma travessia de 1 quilômetro. Dando a volta na Sereia. Dando a volta na Praia da Sereia. Na Pedra. E depois a gente foi adicionando, né, provas de acordo com o público. Então, assim, hoje são quantos quilômetros? Hoje a gente tem uma travessia de 1 quilômetro. Vou até regredir. Começa com o Kids. São várias categorias. Começa com o Kids, 150 metros. Aí depois tem uma prova rápida, que é mais para nadador de piscina, que é um sprint de 500 metros. Depois tem uma travessia de 1 quilômetro. Depois tem uma travessia de 2,5 km. E a maior que a gente tem hoje é de 5 km, que vai até a Ilha Pituã, em Itapuã. Sai aqui da Praia da Costa, vai até Itapuã e volta. Além dessas provas de água, a gente tem corrida Kids na areia. A gente tem uma corrida de 6 km no asfalto. A gente tem uma corrida de 11 km no asfalto. E a gente tem uma queridinha que explodiu esse ano, que foi a prova Mar e Terra, que é nadar 1 quilômetro no mar e correr 5 quilômetros no asfalto. Então, assim, hoje, para te ser sincero, lá atrás, quando a gente falou, que o Breno até comentou, que a gente falou travessia, atravessar de um lado ao outro, e deu nome ao evento, Travessia João Moreno, hoje pra gente está sendo, entre aspas, um problema. Por quê? Porque a gente tornou um evento multiesporte. E a gente está querendo até comunicar melhor com o nosso público, para mostrar isso para o nosso público, de falar assim, olha, é uma travessia, mas tem corrida, tem biatlon, tem natação, tem kids, tem corrida na areia, tem corrida no asfalto. Então, assim, é uma coisa que a gente até, dando um spoiler aqui, pensa para os próximos anos, até expandir um pouco mais o evento para um festival de praia e deixar um pouquinho o nome Travessia. Mas isso são projetos futuros. Bom, mas porque o evento é uma história, né? A travessia é uma história, mas o nosso evento está expandindo cada vez mais. Como eu falei, esse ano a gente abriu 400 vagas para a prova Mar e Terra, que já é, assim como a gente fez anos anteriores, nosso primeiro evento com 300 vagas e ninguém acreditou. Quando a gente fala hoje para pessoas relevantes aqui do estado, que são 400 atletas, tem pessoas que falam assim, vocês estão colocando 400 atletas no Mar e Terra. E acabou as inscrições. A gente conseguiu abrir mais 50 inscrições, que a gente conseguiu puxar ali a transição e tal. Sim. E ela vendeu, quando a gente abriu, ela vendeu em menos de 3 horas, a gente vendeu essas inscrições. Se a gente abrisse hoje mais 50 inscrições, ia vender mais 50 inscrições do Mar e Terra. Então, assim, a gente está expandindo de uma maneira, assim, a gente está tendo uma aceitação muito bacana do público,
porque como o Breno falou, a gente repete, o nosso evento, ele não é um evento federado, ele é um evento festivo, que a gente fala, é um evento para a família. Então quem vai lá é o rapaz que nada com o cachorro, ao mesmo tempo é um cara que está vindo esse ano, por exemplo, está vindo um atleta do Chile. Tá vendo? A gente já está Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Brasília, enfim, a gente já consegue trazer atletas de quase todo o Brasil e agora a gente começou a trazer atletas de fora do Brasil. Então é o que eu estou falando, a gente tem que crescer junto. O Breno usa uma frase que é engraçada, ele fala, quando a onda vem, a gente tem que dropar. Mas a possibilidade da travessia João Moreno expandir para outros países? Exatamente, para outros países, outros estados e outras etapas da travessia João Moreno. A gente recebeu até propostas já de prefeituras de interior, Marataízes, a gente recebeu proposta para levar o João Moreno para lá. Inclusive a gente fez uma travessia José Anchieta, em Iriri, a convite de um vereador, Richard, grande amigo. Essas histórias que o João Moreno, abrindo mais essa aspa, igual o Roberto Saúde está aqui. O Saúde é um presente. Deixa ele falar depois. O Saúde é um presente que Deus deu para nós através da travessia João Moreno. Então, esse ciclo, toda essa parada, a gente vê que a natação é só um detalhe. É só o detalhe. Né? A gente começa a ver a mão de Deus e abrindo também essa aspas, né? Que eu glorifico a Deus em tudo na minha vida, em tudo eu dou graça a Deus. A travessia João Moreno é um divisor de água na minha vida, espiritualmente falando. Me trouxe amigos como o Saúde, a Janice que está ali, e dentre outros inúmeras pessoas que hoje fazem parte da minha vida ativamente, através do João Moreno, através desse cara que eu nem imagino como é que era a face dele, nem imagino como é que ele o que ele fazia, o tamanho, a altura, se era gordo, se era magro, mas através desse cidadão, ele transformou a minha vida. Legal. Impressionante. Gente, olha só, eu vou abrir para o Breno e para o Renan fazerem as considerações finais. Sim. E vocês podem ficar à vontade para falar alguma coisa que ficou para trás, que esqueceu. De antemão, já vou agradecer a vocês ter aceitarem o convite, né, de estar aqui no nosso podcast, né? A gente está começando aí também, tá incentivando o esporte, trazendo atletas aqui de ponta, né? De Vila Velha, de outros estados, enfim. Agradecer aqui também nosso público que nos assiste, né? Que são pessoas também que gostam desse bate-papo. E pedir a eles que se inscrevam lá no nosso canal, né? Compartilhem, façam lá as suas observações, né? Que a gente está aqui para poder responder, né? E dar uma satisfação a todos que nos assistem. Gostaria também de agradecer o Renan em especial, que saiu lá de Portugal, né? Para poder estar aqui agora para finalizar o evento de vocês, né? Está próximo agora. E parabenizar por essa iniciativa fantástica, que é muito bacana isso aí, né, cara? O que vocês fazem, o trabalho que vocês fazem é muito importante para a sociedade, né? Não só para o esporte, mas para a sociedade de Vila Velha, do Brasil, né, também. E que isso aí, né, se prolifere no mundo todo, né, essa prática de qualidade de vida, de esporte. Né? Que faz toda a diferença na nossa vida. Pode ficar à vontade de fazer as considerações finais aí. Eu quero fazer duas considerações. Uma, você citou que o podcast vai sair antes do evento. Sim. Então, convidar a galera nos dias 22 e 23 de novembro, 11ª edição da Travessia João Moreno, se Deus permitir, né? Se Deus permitir que a gente faça esse evento. Nos comprometemos aí de entregar o melhor nosso para vocês. E a segunda consideração, inclusivo. A gente nesses 12 anos de evento, a gente recebe muitos e-mails às vezes. Por exemplo, o nosso evento ele tem uma particularidade, que ele tem uma corrida até o mar. Essa corrida ela tem mais ou menos uns 150 metros, Renan?
Tem. De 100 a 150 metros. Que larga do pórtico do evento, a galera vai correndo, até lá no mar. Então a gente às vezes recebe alguns e-mails de nadadores de todo lugar do Brasil, em especial esse e-mail me chamou muita atenção, um nadador de São Paulo, onde ele fala com a gente que a gente deveria mudar o formato do evento. Que eventos de águas abertas, as largadas elas são feitas na beirada da água. Ou né? dentro da água. Ou dentro da água. Então, eu queria abrir essa aspas aí também, que é a seguinte... Os eventos, que chato que seria se eles fossem todos iguais. Igual a gente viaja, a gente se junta aqui, às vezes vai para Capitólio, a gente vai para Cabo Frio, aí tem evento no Amazonas, aí tem um lá em Linhares que atravessa o rio, né? Enfim, que chato que seria se a gente chegasse nesses lugares, igual eu saí daqui para ir para Capitólio nadar, né? Ficamos horas e horas dentro de um ônibus, e foi muito maneiro, diga-se de passagem, né, que a própria viagem ela faz parte de todo o contexto de diversão da parada. Que chato que seria que se eu chegasse lá e encontrasse algo que eu já faço aqui. Então, que a gente abra a mente em relação a isso, da gente se divertir com o que a gente vai encontrar com o que foi planejado pelaquela organização de evento. É claro que tem as pessoas que têm algumas debilidades, né? Inclusive a gente tem também na parte de inclusão a categoria para portadores de necessidades especiais. Então a gente tem ali cadeirante. PCD. PCD, né? Para-atleta, pode falar para-atleta. Então a gente tem ali o amigo que nada com cachorro porque tem uma deficiência visual, a gente tem o gordinho que emagreceu e venceu a depressão, a gente tem o amigo que não tem a perna, então tem o apoio da guarda do Salvamar que leva o amigo até na água, a gente tem a senhora que não consegue largar correndo até lá, mas que a gente, antes de dar a largada, a gente direciona ela lá na beirada. Sim. Então a gente trabalha em cima de adaptações aonde o principal objetivo nosso é que você vença o seu desafio, que todos participem e que na hora que você pegar a sua medalha no final, na sua chegada, aquela seja a sua vitória. É claro que todo evento tem a participação de atletas de ponta, tem o atleta que ele vem, que ele está atrás do primeiro lugar, tem o atleta, ele está atrás do pódio, só que o nosso DNA, e as pessoas precisam entender isso, o nosso DNA é o DNA inclusivo, é onde você vai se desafiar a você mesmo. Então, repetindo, que chato que seria se você fosse se inscrever para um evento e você se deparasse sempre com a mesma coisa. Então, participe dos eventos, respeitem os eventos. Outra coisa legal que eu vou pedir aqui, abrindo a aspas, sempre eu vou exaltar isso. Respeitem o regulamento do evento, né? A gente cria um regulamento onde a gente desenvolve e contrata, por exemplo, o Adolfo, a gente trabalha com o Adolfo, que é o cara que faz a nossa cronometragem, ele vem lá de Florianópolis para fazer esse trabalho para a gente. Então, a gente distribui as boias no mar, então é extremamente importante que as pessoas façam a prova do jeito que a organização planejou, porque aí você não vai ter problema. Existem um número, e graças a Deus esse número ele é bem pequeno, ele vai diminuindo cada vez mais, de pessoas que vão lá, olha para um lado, olha para o outro e não vai na boia. Então a gente é obrigado a desclassificar a pessoa e às vezes a pessoa não fica muito satisfeita com a gente, porque a gente desclassificou ela. Fica bravo com a gente porque a gente fez o nosso trabalho. Isso acontece. Mas não pode, infelizmente. né? É o que eu te falo. A gente tem que botar a mão na consciência que se você treinou, se você se inscreveu para uma prova, por exemplo, de 5 quilômetros, legal para você seria que você fizesse o seu desafio bem feito, para quando você chegar de noite, botar a sua cabeça no seu travesseiro, você dormir em paz, que você fez o que você tinha que fazer. Você não tem que dormir com aquela coisa na sua cabeça, eu lesei aquela parada. Então essa é uma coisa que eu gosto também sempre falar, porque não existe um evento onde se a gente não respeitar, ele vai dar errado. Não vai dar. Se você fizer certinho, vai dar certinho. Okay. Quem ficou sem falar até agora foi o Roberto Saúde. Então nós vamos dar a oportunidade ao Roberto para poder falar da experiência do Roberto. Já esteve aqui no nosso podcast e é um prazer
né, enorme recebê-lo de novo para ele falar sobre a experiência dele, a superação dele. Não, Alberto, conta para nós aí. Vocês vão ouvir. É um prazer estar nessa mesa. Prazer estar nessa mesa aqui. Eu estava meio já angustiado aqui, porque, enfim, mas vamos lá. Fica à vontade. É porque é o seguinte, em 2018 eu fui diagnosticado com mal de Parkinson. E já que o assunto, a atmosfera aqui é em torno de João Moreno, eu quero dizer para vocês que a travessia João Moreno me ajudou muito no meu problema, né? E eu vou explicar logo depois, né? Sim, fica à vontade. Então, eu tenho 60 anos, eu sou carioca, e tem 15 anos que eu moro aqui no Espírito Santo. Sou casado com a capixaba, a Gata, que todo mundo aí já conhece, a Janice, que é da Rosa. E, enfim, eu estou aí há 15 anos e fui diagnosticado com mal de Parkinson. E o que o mal de Parkinson tem a ver com João Moreno? Eu considero a travessia João Moreno como um desafio, né? E o mal de Parkinson é uma doença que ela não tem cura, mas você pode viver bem com a doença. Como assim? 50% do tratamento do mal de Parkinson é atividade física. E através da Janice, através dos amigos, eu conheci a natação em águas abertas, né? E o que a travessia João Moreno tem a ver com isso? A travessia João Moreno, ela fica numa data, como ela é no final do ano. Assim, eu costumo conversar com as pessoas que participam da travessia João Moreno, elas colocam como um desafio. Esse ano eu vou fazer... Eu nunca nadei e esse ano eu quero nadar 1.000 metros. Eu fui lá observar o pessoal, eu gostei, eu não sei nadar, vou aprender a nadar para poder fazer 500 metros, não sei, poder participar. E eu vim até com a camisa hoje da primeira... Quinta edição, né? Foi a sua primeira participação. Foi a minha primeira participação, né? Junto com a Janice. E desde então eu venho participando, não só nadando, como parte da equipe também, né? Sim. Que a gente grava, eu trabalho no audiovisual, trabalho como produtor de vídeo, e a gente dá essa contribuição também. Mas eu também tenho esse desafio, né? De colocar metas. E eu coloquei esse ano que eu iria nadar os 2,5 km, né? Caravela Glória. Caravela Glória, exatamente. Eu já fiz essa prova. É uma categoria, né? É uma categoria. É um dos desafios, né? É um dos desafios, Legal, bacana. E assim, eu já fiz essa prova, né? Já fui bem nessa prova, assim, foi um desafio. Nadar 2,5 km tendo essa doença é como você nadasse 5, né? Porque, logicamente, assim, o problema dessa doença é rigidez muscular, então você faz o dobro de esforço do que uma pessoa normal, né? Não estou, assim, trazendo um mérito, mas eu estou trazendo a realidade, né? Que realmente é muito difícil fazer essa natação. E esse ano, assim, desde maio, né? Minha mãe veio a falecer, e desde maio que eu venho passando uma fase assim difícil, né? Que o emocional afeta o físico, né? Então, assim, eu passei essa fase difícil, essa fase triste e tal, e eu resolvi me desafiar para poder sair dessa situação. E essa prova de 2,5 foi um propósito que eu botei de fazer essa prova. Só que eu não estava encontrando energia, né, disposição, saúde para fazer a prova. E chegando aí, faltando mais ou menos aí uns 15 dias a 20 dias, eu falei, não, vou fazer a prova. Por quê? Porque quanto mais você faz o exercício físico, você melhora a sua condição de saúde, né? Você melhora, e eu falei, não, vou fazer. Eu tenho quantos dias aí? Tem 30 dias, menos. Eu vou nadar, vou fazer um treino de nadar 200 metros por dia. No outro dia eu nado 700, no outro dia eu nado 900, 1.000, aí vou indo, né?
um dia de cada vez eu vou nadando um pouco mais e vou fazendo o meu treino até chegar a 2,5. Eu acho que vai dar para chegar. E eu sou testemunho que você está treinando. Eu Eu tô tenho te treinando. visto lá. Eu tô assim, tô bem focado, bem a fim de superar esse desafio. Parabéns, Alberto. Então, eu poderia estar falando de várias outras coisas, né? Sobre a minha vida, sobre a minha carreira como diretor de fotografia, como produtor de vídeo, né? Que é muita história. Você pode falar à vontade. Eu tenho mais de 40 anos aí nesse mercado e eu, assim, posso falar numa outra oportunidade também, Claro, né? Posso as ver portas estão abertas. porque inclusive eu quero aproveitar a oportunidade, porque falando sobre atividade física, eu e a Janice, que temos uma parceria aí como produtores de vídeo, a gente tem um projeto chamado Se Parar Você Cai. Nossa. Né? Esse projeto é um projeto que Vamos fala... falar sobre esse projeto depois. Sim, depois, pois é, muita coisa Legal, para se falar. interessante isso aí. Então, Se Parar Você Cai é um projeto que ele fala sobre o Parkinson e a atividade física. É um projeto que reúne eu, como natação, tenho uma menina que ela é corredora e ela tem um Parkinson. O Parkinson dela é bem agressivo, né? Ela teve um Parkinson precoce, aos 31 anos ela foi diagnosticada com Parkinson. E ela corre, ela é maratonista, né? E tem outros atletas, né, que têm Parkinson que vão participar também desse documentário. Então, depois, quando ele já tiver mais amadurecido, assim, a gente pode falar sobre isso mais detalhadamente, né? Sem problema. Mas, como eu ia falando, o meu depoimento sobre a travessia João Moreno é esse, né? Eu acho que eles deveriam colocar um nome diferente, né? Em vez de ser travessia, é Desafio João Moreno. Desafio João Moreno. É o que eu estava falando hoje. A gente tem vários desafios e a gente está realmente tentando desvincular o nome travessia, porque a gente tem vários desafios. Então, assim, é um evento que não é só travessia de natação, não remete só mais à natação. E essa questão o que fez, entre aspas, o sucesso da travessia João Moreno são histórias como a sua, como o Breno está falando, e que a gente percebeu que, mais uma vez, o que o Breno falou, a natação é um detalhe da grandiosidade, que hoje a gente consegue enxergar o que realmente é grande no nosso evento. O nosso evento, como eu estava falando, ele é festivo, ele é para a família. Sim. Ele é para a pessoa que está indo ali, porque hoje, vocês que participam de natação aqui até com mais frequência do que eu, vocês têm essa questão do encontro, do café compartilhado, de abraçar um amigo, tem pessoas que acordam às 5 horas da manhã, vai nadar, ganha um sorriso de presente do amigo e vai para o seu escritório estressante. Percebe? Ele chega de manhã, ele acorda, ganha um bom dia, um abraço e depois ele vai trabalhar. Ele nadou, mas a natação é só um detalhe, percebe? E é o que o Saúde está compartilhando com a gente hoje. Eu até me emociono ouvindo ele falar isso e ouvindo o seu testemunho. Você é um grande amigo que o mar me deu. Através da sua história, irmão, você não sabe como é que é a sua história e de muitas outras pessoas que estão ali com a gente, a própria história da Janice, é motivação. Porque muitas vezes eu saí da minha casa triste, porque a gente tem nossos desafios, você tem o seu, ele tem o dele, todo mundo tem. E a gente chega lá na praia e a gente recebe Deus através de um abraço, de um amigo, através de uma palavra de perseverança que você me deu muitas já na minha vida, através de um sorriso, através do sol queimando a pele da gente, através do pé nosso esquentado pela areia, um mergulho no mar. Então a gente vê Deus nos amigos, a gente vê Deus na natureza, aquele movimento, não o movimento do João Moreno, o movimento que Deus nos deu além do João Moreno, além da Nadada Rosa, além de tantas coisas. Então você é um presente de Deus na minha vida, cara. Eu agradeço muito a Deus por colocar pessoas como você e tantas outras que eu me encontro ali quase que diariamente, para poder ter esse combustível, para poder ter essa motivação, para poder ter esse plus, né? Isso é legal. Então, é esse DNA que a gente quer manter. Não com o João Moreno, mas independente de qualquer esporte que pratique, mas a comunhão de excelência, o levantar, um levantar o outro, isso é extremamente mágico, cara, é divino mesmo. Roberto, a gente pode falar sobre o projeto seu, né? Seu, da Janice, enfim. Uma outra oportunidade, se você quiser,
aqui Sim. vai estar aberto. É um documentário que vocês... Eu estou esperando Então, ele sair. Ele é um já projeto que ainda... né? Ele está escrito Você já fez um spoiler aí Sim. do que vai ser Do esse que vai projeto? ser... Né? Mas você pode falar mais um pouco sobre ele. O recíproco, tá, meu irmão? Tamo junto, meu. Obrigado. Inclusive sobre essa questão da sociabilidade, dos amigos que se encontram. Eu sou carioca, eu morei em São Paulo, morei em Belo Horizonte muitos anos, e eu sou muito comunicativo, não é comunicativo, eu faço muitas amizades, né? Assim, eu gosto muito de ter amigos, de fazer amigos, né? E eu senti que na natação é um ambiente assim que é muito inclusivo, sabe? Assim, você foi naquele café da manhã lá no Tubarões e é sempre uma festa, sabe? A Janice fez aniversário dela na praia, ela adora fazer aniversário dela na praia. Esse ano eu ia fazer também, mas não deu, foi bom que eu fiquei um pouco com a minha mãe lá no São Rio. as resenhas, né? Sim. E isso é extremamente importante, talvez mais importante até do que o próprio exercício físico, né? Porque aquele encontro ali, aquele né? encontro, né? Você faz as amizades, e isso é muito importante. Isso acontece em todos os esportes, né? A gente vê aí ao longo do nosso litoral, né? Você que é remador, deve ter muito isso lá também. Tem né? resenha na remada, tem resenha na vela. Eu fiz um grande amigo lá, o Leonardo do Hip Vaar, não sei se você conhece ele. Pô, aquele cara é um grande amigo que Deus me deu também. Bom. Então, eu gostaria que o Roberto fizesse as considerações dele, obviamente, e o canal aqui está sempre aberto para você, para todo mundo, né? E você fizesse as suas colocações aí, que você achar pertinente, né, Roberto? É sempre... Pra gente poder... eu já vi uma vez aqui com a Janice, né, e a gente começou a trocar uma ideia, bater um papo, e assim eu me identifiquei muito assim contigo, com a sua postura, com o seu programa, adoro bater papo contigo. E assim, eu sou meio tímido, eu fico meio nervoso aqui na frente do microfone, né? Eu gosto mais atrás das câmeras, né? Atrás das câmeras eu me sinto mais à vontade. Mas eu também acho que a gente tem que falar as coisas, né? Então, assim, eu te agradeço por essa oportunidade. Tem que agradecer, né? Peço prazer. desculpa aí, eu estou aqui com o meu bracinho tremendo, mas É um prazer sempre te receber aqui, Roberto. Então, eu não agradeço. só você, como o Breno, eu espero que volte aqui. Sim, porque é verdade. Com certeza. O Renan. E eu esqueci de falar uma coisa, que eu botei o nome do treino, do meu treino, de Vai Dar Tempo, né? Vai dar tempo. Vai dar tempo. Então, assim, vamos ver se vai rolar mesmo. Assim, eu estou bem à vontade, Vai dar porque tempo. se eu Já vou passar o nome do seu treino para uma pessoa que ontem me encontrou e ficou me perguntando em relação ao tempo de corte de algumas provas. Será que vai dar tempo? Será que deve falar assim, ó, fala com saúde, vai dar tempo. Eu, na verdade, é um desafio muito pessoal. Muito pessoal, então, assim, não é uma questão de ganhar, não é uma questão, assim, de estourar o tempo. Se estourar o tempo, me deixa lá, que eu vou chegar, entendeu? Então, assim, claro que eu já estou medindo, né? A Janice vai ser meu anjo, vai junto comigo, então vou estar tranquilo. Quando você chegar, você vai mudar o nome do treino para Deu tempo. Deu tempo. Deu de tempo. sobra. Sobrou o tempo. Deu tempo. Beleza, gente. Olha, obrigado. Não, eu ia fazer só uma consideraçãozinha Claro, aqui, fique à que o vontade. Breno falou um pouco, né? A gente estava falando que vai sair antes do evento. Queria falar dois detalhes que é novidade esse ano para a gente na Travessia João Moreno. Um é a premiação em dinheiro, que nunca teve no nosso evento, muitos atletas pediam. E a gente pode falar. Desculpa, vocês podem falar dos patrocinadores. Quem é que patrocina? Se vocês têm patrocinadores. E- Roberto também pode falar. Então, puxar aqui. E aí, o que aconteceu? Fica à Muitos vontade, atletas por favor. pediam pra gente essa questão de incentivo, né? Porque a gente sabe, como a gente falou, apesar do foco ser a festa, ser esse incentivo, que a gente estava conversando aqui com o Roberto também, mas a gente sabe que tem aqueles atletas que treinam, que se dedicam, que investem dinheiro, né, para aquilo, que
tem patrocinadores que fazem questão que eles estejam em pódio. E é um incentivo que a gente resolveu dar esse dia, esse ano, para esses atletas, que é a premiação em dinheiro. Então, na nossa prova de corrida, a gente vai esse é o primeiro ano que a gente vai dar início com esse projeto. Na prova de corrida, a gente tem premiação em dinheiro para a categoria geral. Primeiro lugar, R$700. Segundo lugar, R$500. É isso, né? E terceiro lugar... é 800. Tem que até olhar lá. Se eu não me engano, são R$700 primeiro lugar. Segundo lugar, somente geral, né? 500 e terceiro lugar, 300. Só da categoria geral, masculino e feminino. Então, essa é uma novidade, né, pra gente. E convidar, como o Breno falou, para o nosso evento festivo, para estar junto conosco no dia, que é uma festa muito bacana. Uma festa, literalmente uma festa. É o nosso convidado especial. Você e toda a sua equipe aqui. Obrigado. Todos os nossos patrocinadores. Vou falar aqui agora. A gente tem mantenedores, né? Sim. Que agradecer essa galera que acredita a gente desde lá de trás. São quem mantém o nosso evento. São patrocinadores que já estão com a gente ao longo dos anos e que a gente não precisa, entre aspas, mais pedir patrocínio, eles já estão dentro do projeto. Sim. Né? Fica à vontade, acreditam na gente, né? A cooperativa Cicobi, a Grande Construtora, Speedo, a marca esportiva, a LAF, que é de mobilidade elétrica, né? Bikes elétricas, enfim. Prefeitura de Vila Velha, muito importante. A Influx, curso de inglês. Tem a Flores, é uma loja de roupa, Shopping Praia da Costa e outros shops, a Cezan, o governo do estado, o Shopping Praia da Costa, e ontem a gente fez uma parceria com a academia também, que eu vou buscar aqui o nome dela, ver. Desculpa, né? Você abriu essa aspas aí pra gente sem problema. Falar. O Roberto também tem patrocinador do Roberto. Eu ainda não tenho, mas estou aceitando o patrocínio. Opa! Ranfit. Fica ali em frente ao Hospital Praia da Costa. Inclusive, a gente esteve lá ontem, eles fazem um trabalho bem maneiro, específico com atletas de natação, de corrida, um negócio mais personalizado, é bem legal. Na verdade, não é uma academia, é um estúdio, né? Então fica a dica aí, bem legal. Legal. Agradeço aí, tá? Não tem que agradecer. Oportunidade. Aqui... Muito legal. E parabéns mais uma vez pelo trabalho que você faz aqui. Valeu, grande Roberto, mais uma vez aqui. Tamo junto.